Assim, na escola, camarada, eu sou a típica professora, tá? Eu sou a típica professora. Eu explico o que tá no currículo. Eu não me iludo achando que vou fazer nada diferente. Agora, sim, o Demerval Saviani nos proporcionou a abordagem crítica dos conteúdos. Então, eu explico o conteúdo científico do currículo, mas procuro dar criticidade a ele, dar sentido a ele. Por exemplo, Primeira Guerra Mundial. Eu, antes de explicar, busco ajudar os alunos, junto com os alunos, entender como é que a Primeira Guerra Mundial ajuda a explicar o mundo que a gente vive hoje. Nos ajuda a entender o mundo que a gente vive hoje. Eu busco sempre, com os alunos, perceber que a história não estuda o passado, mas sim o presente. Tá? Mas sim o presente. E sempre, todo o conteúdo, vou refletir sobre isso. Como é que esse conteúdo nos ajuda a explicar o presente? O presente. Então, eu, através dessa reflexão, dou o conteúdo, dou uma forma crítica ao conteúdo. Porque o conteúdo em si não necessariamente é crítico, mas eu dou uma forma crítica a ele. Então, na escola, eu acredito que é inescapável. A escola é necessariamente isso que você falou, necessariamente. Não tem outro papel para a escola no capitalismo. O Estado não tem por que financiar uma instituição escolar pública se não for para isso. Agora, a gente pode lutar por ilhas de resistência. Ilhas de resistência na educação pública que permitam certa criticidade. E só o que vai manter isso é o movimento dos trabalhadores organizado, porque para a burguesia não interessa. A burguesia não quer ensino crítico. A burguesia quer ensino de história. Quer ensino de história. Mas a história é ufanista, que fala dos heróis da pátria e que legitima o sistema que a gente vive. A história, a burguesia quer ensino de geografia, mas a geografia é domesticada, geografia que não é crítica. E nós defendemos que nós possamos dar alguma forma crítica para os conteúdos e para os currículos na escola. Só que vai manter isso a luta dos trabalhadores. Então, quando eu digo que a escola é necessariamente um espaço de reprodução da sociabilidade capitalista, eu não estou querendo dizer que é mecânica essa reprodução. É possível, através da luta dos trabalhadores, a luta a criar ilhas de resistência na escola, ilhas de criticidade, formas de abordar os conteúdos de maneira mais crítica. Chegar ao conteúdo, passar para os alunos o conteúdo de forma com maior criticidade. Então, eu faço isso através dessas reflexões. Como é que esse conteúdo nos ajuda a entender as contradições do mundo que a gente vive? Como é que a Primeira Guerra Mundial ajuda a explicar desigualdades mundiais que a gente enfrenta hoje? A chamada divisão internacional do trabalho. Como é que a escravidão não é algo do passado? Ainda chega até nossos dias com o racismo. Sempre busco refletir isso. Sempre busco mostrar que a história não estuda o passado, mas sim o presente. E se não faz sentido no presente, e no presente do Brasil do século XXI, não faz sentido estudar. Então, eu tenho uma visão operacional da história, operacional, tem que servir para alguma coisa aquele conhecimento, mas essa operacionalização do conteúdo vai no sentido de demonstrar as contradições dessa sociedade. Claro, não da forma que eu queria, não falando explicitamente, mas dá para fazer dentro das limitações do sistema. Então, eu faço dessa forma, né? O método Paulo Freire, Sueli, nunca tentou? Eu tenho minhas críticas ao Paulo Freire. Vão me crucificar aí, mas eu tenho minhas críticas ao Paulo Freire, tá? Tenho minhas críticas ao Paulo Freire. Não utilizo o método Paulo Freire, porque eu acho que a dispensa que o Paulo Freire faz do conteúdo acadêmico, científico, eu não concordo. Eu sou da linha do Demerval Saviani. Eu acho que o conteúdo acadêmico, científico, deve sim ser o gerador da discussão na sala de aula. Deve sim ser. Mas a forma como a gente aborda
que é a questão. Então, eu não utilizo o método Paulo Freire, primeiro, porque é impossível na escola do capitalismo aplicar o método Paulo Freire. Inclusive, nos locais em que o Paulo Freire é estudado, fazem uma engenharia reversa com o método Paulo Freire, igual fazem com Vygotsky também, de transformar em um defensor do capitalismo, em um defensor do projeto de vida neoliberal individualista. Ou seja, estudam Paulo Freire para fazer engenharia reversa com o Paulo Freire, pegar o que o Paulo Freire defendia e tornar em uma teoria individualista. É meio que uma percepção liberal do Paulo Freire, uma percepção da escola renovada não diretiva do Paulo Freire. A escola renovada não diretiva era uma escola liberal que reformava o ensino tradicional e que focava em competências socioemocionais, por exemplo, individuais do aluno. Então, buscam fazer meio que uma apropriação renovada não diretiva do Paulo Freire. É basicamente isso. Então, primeiro, é isso. Não dá para aplicar o método Paulo Freire na escola capitalista. E, na minha concepção, o método Paulo Freire tem problemas que são basicamente da minha visão do que deve ser a educação. Ou seja, eu não concordo com algumas coisas que o Paulo Freire ele coloca. Então, eu não utilizo. Então, são dois motivos. O motivo de eu ter discordâncias com o Paulo Freire, com o método Paulo Freire. Eu tenho discordâncias com a questão do tema gerador. Eu não tenho discordância com a questão da conversa, mas eu tenho problema com a questão do tema gerador. Eu acho que a autoridade do conteúdo é na minha concepção aí. Aí vocês podem dizer o que vocês quiserem de mim. Vocês podem dizer que eu sou academicista, sei lá. Problema de vocês. Mas eu defendo que o gerador deve ser o conteúdo acadêmico, científico, historicamente construído pela humanidade. Agora, abordar esses conteúdos de forma crítica junto com os alunos é vital. Então, eu tenho minhas discordâncias com a questão do tema gerador do Paulo Freire, a forma como é feito o método Paulo Freire, e acredito não, tenho certeza, está demonstrado pela realidade que não cabe no modo de produção capitalista esse método. Então, é o que eu tento fazer em sala de aula. E tu enxerga que tu realmente tem espaço para isso, para fomentar um pensamento crítico em cima de um conteúdo que já é pré-estabelecido, né, numa grade curricular ali, sabendo, né, que, né, como tu mesmo comentou, que a escola ela existe nos moldes que existe porque interessa a uma classe, né? Então, sabendo disso, tu enxerga que, primeiro, que existe esse espaço para tu fomentar esse pensamento crítico, e também um outro ponto que eu fiquei pensando agora é se tu passa por algum tipo de perseguição dentro desse ambiente educacional pelo teu posicionamento público, por ser uma figura política, né, uma figura pública política, e tu sofre algum tipo de perseguição também nesse ambiente. Não porque eu sou concursada, que eu não sofro muita perseguição. Sou efetiva, sou uma professora efetiva do estado da Paraíba. Eu moro no Ceará e trabalho na Paraíba. Passo 3 dias na Paraíba. Então, isso faz com que eu não seja alvo de perseguição, né? O fato de ser concursada, efetiva e estarmos em uma região majoritariamente esquerda. O Nordeste tem uma tendência à esquerda, porque a gente sofreu com muita força a desigualdade regional, fruto da forma como o capitalismo se desenvolveu no Brasil. Claro que a feirante aqui do mercado do Pirá, já em Juazeiro do Norte, não sabe explicar com essas palavras, mas ela sabe intuitivamente disso. Ela tem o que o Hegel chamava de certeza sensível disso, né? Ela sabe intuitivamente que ela é vítima da desigualdade regional, de como o sistema econômico vigente nesse país se organizou. A forma como o capitalismo se organizou no Brasil foi sugando as outras regiões para fortalecer os centros exportadores de café, que é São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aí a trina, né? Aí a trinca da exportação de café da República do Café com Leite, que geraram uma grande acumulação primitiva de capital no Brasil. Não, primitiva não, vamos lá, uma grande acumulação de capital, que fizeram com que esses locais fossem o polo, garantiram que esse local tivesse uma infraestrutura prévia que os tornasse o centro da industrialização depois. Então, nós aqui sentimos isso, nós sabemos disso. E
Por isso o Nordeste é muito mais alinhado, por exemplo, a pautas de esquerda. Então, a maioria dos diretores aqui é lulista, por exemplo. A maioria das escolas aqui vê com bons olhos essa questão da escola crítica, pelo menos nem que seja da boca para fora. Então, enquanto você não for longe demais, explícito demais, você pode fazer. Tem como fazer. Agora, se você chega com o imperialismo, fase superior do capitalismo do Lenin, para explicar em sala de aula, você vai ser perseguido, sim. Vai ser. Vai ser. Se você vai fazer uma aula do capital na escola, você vai ser perseguido. Agora, se você coloca o capital no conteúdo, se você vai explicar a Primeira Guerra Mundial e você coloca o imperialismo do Lenin ali, aí é de boa, entendeu? Agora, se você vai fazer uma aula do imperialismo, faz o período do capitalismo, aí não tem como. Você se... Até porque, assim, né? Tipo, eu entendo o que tu comenta, né, do povo, de fato, ser mais inclinado à esquerda, Nordeste, tudo. Mas tu ainda tem um passo muito grande, né? Principalmente entre os diretores serem lulistas, o nosso pensamento radical, né? Tipo, que ainda, mesmo nas pessoas que se dizem de esquerda, ainda causa um choque, né? Em muitas pessoas, quando a gente fala de alguns conceitos, né? Como o próprio conceito de revolução, né, de tentar construir uma outra forma de organização social que a gente quer, tipo, quando a gente vai por uma via que não é uma via reformista, a gente assusta, às vezes, mesmo as pessoas que se dizem, que se entendem, né? Que se acham de esquerda, assim, né? Mas que bom que Isso. tu não sofre nenhuma perseguição aí, né? Tipo, Não sofro porque eu soube fazer. Eu soube fazer. Se eu fosse porra louca, eu sofreria perseguição com certeza. Mas eu soube fazer. Eu li o Demerval Saviani e apliquei, né, a questão da crítica dos conteúdos. Se fosse a E para Suede mim, da UJR ainda, talvez. não, mesmo na época, Ah, tá. mesmo nessa época aí, eu era isso dentro do movimento e na universidade. Agora, na sala de aula, eu acho que uma pessoa de esquerda no capitalismo é crítica dos conteúdos, é abordagem crítica dos conteúdos, é Demerval Saviani. Se você for ler o Paulo Freire, você só vai conseguir se decepcionar, porque você não vai conseguir aplicar. Não cabe no nosso sistema, assim, de verdade. Você tem que ter um ambiente, uma escola, uma instituição toda preparada para aplicar o método Paulo Freire. Você não vai, na sua aula de história de 50 minutos, conseguir aplicar o método Paulo Freire. Então, o melhor é você conseguir trabalhar dando uma forma crítica ao conteúdo científico acadêmico que vem no currículo, né?